E falando de graduados, fico muito feliz que a gente começa hoje já aqui com a fala de um graduado, que é o Nelson Oliveira, que abre esse nosso evento para falar de produção virtual. Nelson, tá com você. 20 Obrigado. minutinhos. Conto com a sua presteza e o seu controle Na lógica, cronológico do tempo. já estou cronometrando aqui para não me deixar falhar. Em 15, 20 minutos, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque falar de Virtual Production é uma coisa muito rápida, porque é um tema relativamente complexo. Veio até para simplificar uma parte do workflow da produção, mas tem bastante coisa para falar. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Para quem não me conhece, me chamo Nelson, sou graduado da Full Sail há muito tempo atrás, eu diria que, se não o mais antigo graduado brasileiro, um dos. Então, eu me formei em 2000, então podemos dizer aí 23 anos de formado na Full Sail. E vou falar um pouquinho do que eu estou armando agora, né? Porque Virtual Production é uma coisa relativamente nova para mim, porque eu venho do mundo de entretenimento. Então, a vida inteira eu fiz shows, turnês, e aí o pessoal do cinema falou, pô, e aí o painel de LED começou a tomar conta dos grandes filmes, né, as filmagens, e aí falou, mas a gente precisa de alguém que vem do entretenimento. Por quê? Porque a gente sabe de câmera, sabe de cinema, mas a gente não sabe nada de LED. Então, me caçaram na indústria do entretenimento, falou para, olha, essa vertente muito interessante. Eu já trabalhava com uma plataforma que é o que eu vou falar na apresentação agora, que é uma plataforma chamada Disguise. Disguise é uma marca europeia de um hardware que faz com que é uma ferramenta com que faça com que eu possa trabalhar tanto no entretenimento, no mundo de shows e turnês. A maioria dos grandes atos hoje, das grandes shows, Adele, Aerosmith, Guns N' Roses, o que você imaginar de grande nome, provavelmente tem um servidor Disguise no backstage. Então a gente geralmente chama essa plataforma, essa ferramenta de missão crítica. Por que eu falo de missão crítica? Porque tem inúmeras outras plataformas que é, fazem o que essa plataforma faz, mas em termos de missão crítica, ou seja, a possibilidade de você trabalhar num ambiente que não pode haver erro, não pode haver falhas, não pode desligar um painel, não pode cair uma imagem. No caso do set de filmagem, tem uma celebridade que está custando muito caro, ela está lá naquele momento. Então, cada minuto que a gente gasta em tech support é um valor significativo que o produtor está gastando para manter aquela celebridade no set. Então, eu vou tocar aqui um pouquinho a apresentação. De novo, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela. Então, eu vou falar um pouquinho de Disguise. Disguise é a minha ferramenta do momento. Eu trabalho com essa plataforma desde 2017. Hoje sou o brasileiro com o maior número de certificações pela Disguise. Algumas visitas aí aos Estados Unidos me deu uma quantidade de certificação significativa, e a última delas foi em Virtual Production Accelerator, que é uma certificação especificamente para produção virtual. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a Disguise, né? A Disguise, na verdade, ela trabalha no mundo de entretenimento. Eu venho daí, aí que é a minha escola. Então, fiz turnê mundial em 65 países em mais de 12 anos. E o meu dia a dia era praticamente isso: câmera, cabo, switcher e painel de LED. E massa de gente. E a Disguise ela foi se evoluindo, né? Então hoje ela está num papel atendendo muito a parte de cinema. Então, inicialmente a Disguise foi feito para o YouTube, né? Há 20 anos atrás. O YouTube precisava fazer uma turnê muito grande e não tinha uma plataforma que conseguia gerenciar a quantidade de painel que eles precisavam colocar no show. E aí a Disguise foi desenvolvida para o show do YouTube. E aí nasceu a plataforma que hoje show é dos workflows que a Disguise oferece, mas o cinema e a televisão, eu diria que, se não for maior do que o entretenimento hoje, está lá, pau a pau. Então, a parte de emissoras, então toda a parte de virtual production para televisão, para instalações imersivas, então projeção mapeada,
a parte de interativa, de interactive, etc. Aqui tem um vídeo que eu não vou passar para vocês, senão eu vou estourar meu tempo e a Carol vai ficar brava comigo, mas vocês podem entrar no disguise.one e tem um vídeo lá, mostra um pouquinho da tecnologia. A Disguise ela ganhou, né, o Emmy, o último Emmy, como tecnologia na área de engenharia, ciência e tecnologia. Então, mostra, é uma chancela muito interessante para nós que já estamos trabalhando com a plataforma há um bom tempo. É um reconhecimento de que a gente está no caminho certo, que a plataforma realmente não tem concorrente. Então, eu vou mostrar um pouquinho do sistema de Virtual Production especificamente. Então, a produção virtual está acelerando a criação de conteúdo significativamente, porque antigamente a gente tinha que viajar para todas essas locações. E agora a gente consegue fazer com que as locações viajem até nós, né? Recentemente, a gente fez algumas produções onde era uma praia, e a praia ensolarada, e se saía do estúdio aquela tempestade em São Paulo. Então, isso não poderia ser feito se não tivesse a produção virtual. Você poderia até, teoricamente, fazer em Chroma, mas não tem nem comparação no que diz respeito ao talento, está imerso dentro dos painéis, então ela consegue interagir com o ambiente, sabe o que está acontecendo, e não interagindo com um painel verde. Você só vai ver o que está acontecendo depois na pós-produção. Então, a produção... opa, aí. Então, tem ganhos de eficiência relatados como sendo de 30% a 50% no processo de filmagem de ponta a ponta. Eu contesto isso, eu diria que até mais do que isso. Dependendo do tipo de produção, o processo de filmagem fica bem mais eficiente, né? Ainda mais se tiver múltiplas locações. Então, você consegue fazer com que você otimize tempo e dinheiro. Unreal é a ferramenta do momento, é a queridinha do momento, então hoje está muito fácil você achar criativos com certo conhecimento de Unreal. Então, dentro da plataforma da Disguise, a gente consegue fazer ingestão desses conteúdos em 3D. É uma das coisas que a gente consegue fazer. A Unreal é uma das ferramentas de Game Engine que a gente consegue processar em tempo real. Uma outra tecnologia que a gente usa, que a gente chama de 2.5D e 2D, vulgarmente conhecido como plates, que é uma coisa que se faz há muitos anos, desde a época de Hitchcock, se projeta a imagem no background, só que agora está uma maneira um pouco mais chique, entre aspas. Então, são painéis de LED, onde a gente consegue fazer, nesse caso, são câmeras 360 de altíssima qualidade, onde a gente consegue fazer o ambiente, trazer o ambiente externo dentro de um estúdio. Isso é um estúdio que vocês estão vendo, todos esses reflexos que estão no carro estão vindo de um painel de LED que está vindo do teto. Então, se eu não falasse para você que isso daí é dentro de um estúdio, você nunca falaria que isso é dentro de um estúdio. Isso é um conteúdo, a Disguise ela consegue tanto fazer a ingestão de conteúdo 3D, no caso de uma câmera 360, como a gente consegue colocar múltiplos 2D, a gente faz um fake stitching, ou seja, junta vários plates, até geralmente eu uso 13 plates distintos num car LED, e eu junto todas essas imagens numa coisa só, né? E o 2.5D, ele é um paralelo entre o que é 2D e o que é 3D. Ele não chega a ser um 3D, porque não é feito num game engine, mas ele é feito em camadas. Hoje, em Compositing, a gente faz múltiplas camadas. Então, se você estiver pensando, por exemplo, em um ambiente, você está chegando com um barco numa cidade, eu posso cortar o primeiro plano, que seria o barco, depois tem a praia, depois tem a areia da praia, depois tem os prédios, depois tem o fundo, o horizonte. Então, eu corto isso em camadas, distancio ela e consigo fazer um efeito parallax muito similar a um ambiente 3D. Então, a gente chama isso de 2.5D, que eu diria que entre 2D e 2.5D é 70% das produções. Esse dado está vindo dos Estados Unidos, eu diria que no Brasil é 90%. Então, por mais que Unreal é a garota do momento, a grande maioria das produções ainda é feito com plates, tá? A produção virtual está evoluindo, portanto, a escolha da plataforma é fundamental. E é por isso que eu escolhi a Disguise como sendo a minha plataforma, porque, modéstia à parte, não tem nenhuma outra plataforma que chegue perto. E lógico que em 10, 15 minutos eu não consigo explicar tudo que a plataforma faz, mas ela, se pegar ela como um todo, não tem outra plataforma que consegue entregar com essa qualidade, com essa rapidez que a Disguise consegue.
O tempo de produção é precioso, é aquilo que eu já falei, você precisa maximizar o tempo entre o talento, produtores e diretores, o tempo que você está dando do set para um pessoal que a gente tem trabalhado aí, a paciência é zero, ou seja, o tempo da minha mão chegar até o teclado já está demorando demais, já tinha que ter sido mais rápido, ou seja, tempo é dinheiro, é zero paciência no set, então uma plataforma como essa faz com que seja indispensável para o dia a dia de uma produção profissional de grande escala, onde tem muito dinheiro envolvido no dia a dia. Um dos diferenciais da Disguise é que ela é relativamente fácil de fazer o negócio acontecer, você não precisa ser nenhum Einstein ou nenhum cientista. Depois que o negócio está azeitado, funcionando, os criativos podem operar com uma certa facilidade. À medida que o ritmo de desenvolvimento de Virtual Production continua, a tecnologia funciona para o criativo e não ao contrário, né? Que até muito pouco tempo atrás, você precisava de uma equipe muito grande para fazer esse universo todo acontecer, né? E o criativo acabava sendo secundário, porque tem tanta ciência envolvida que acabava sendo muito complicado. Hoje, a Disguise facilitou esse processo. Então, ela cuida da parte técnica e o criativo faz o que ele faz de melhor, que é criar. Aqui é um vídeo pequenininho de um making off, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Não, tá parado na imagem, Nelson. É. Bom, enfim, de novo, eu vou tocar porque senão não vai acabar, mas isso daqui era um vidinho legal que mostra um pouco do making off de um comercial do Sporting Bad que a gente fez na O2, aonde a gente ganhou muito tempo, porque a gente tinha dois painéis de LED, um de cada lado do estúdio. Então, enquanto estava filmando de um lado, o pessoal do set design estava construindo no outro set, na frente. A gente acabou de filmar de um lado, do outro painel já estava pronto. Só vira as câmeras para o outro lado e começa a filmar no outro painel, enquanto o primeiro painel estava sendo desconstruído e reconstruído o set. Então, ou seja, num dia a gente fez dezenas de locações, que se a gente demoraria semanas, se não meses, para fazer isso on location. Sem contar a complexidade das cenas, né? Tinha estádio, muitas pessoas no estádio, então seria bem complicado fazer isso no Maracanã, que era o comercial. O comercial ficou bem legal, e agora travou a apresentação, então eu não consigo passar o slide. Eu vou Tenta descompartilhar e compartilhar eu de vou novo. descompartilhar. É muita tecnologia. Eu apertei 3 vezes, então tá tocando 10 vezes no mesmo vídeo, mas beleza. Descompartilhei. Vou compartilhar de novo da onde eu parei. Desculpa por esse problema técnico, operacional. Vamos lá. Então, de novo, cada minuto conta na produção virtual, dificuldades técnicas atrasam as filmagens, é frustrante para a produção. Então, a gente precisa fazer com que o negócio ande rápido e que a gente minimize problemas dentro de um set de filmagem. Vou passar rapidinho aqui, porque senão a gente não fala em sei lá quantos minutos, mais 5 minutos que eu tenho. A gente trabalha com ACES dentro da Disguise, então ACES nada mais é um espectro de cor, eu diria, avantajado, ou seja, ele é maior, tem uma quantidade de cores maiores do que o próprio REC 2020. Então, toda a parte de cor a gente faz dentro do padrão ACES dentro da Disguise. Funciona mais ou menos assim na Disguise, ou seja, você tem uma quantidade de servidor ilimitada, ou seja, o que o bolso do diretor barra produção aguenta bancar, a gente escalona as GPUs. Então, cada RX dessa que aparece no diagrama é uma GPU. Então, é praticamente infinito a quantidade de GPU que eu consigo escalonar. Se o cara tem um projeto extremamente complexo e um palco muito grande, vai diretamente com a potencial do bolso do indivíduo de escalonar a GPU. Então, Unreal é uma das plataformas, mas eu trabalho também com Touch Designer, Unity, qualquer game engine, gerador de 3D em tempo real. Aqui a gente tem uma câmera, um camera tracking, ou seja, as câmeras são traqueadas para que a gente consiga colocar a câmera dentro do ambiente virtual. A câmera mexe no espaço real e o espaço virtual corresponde à movimentação da câmera do estúdio. Tudo é controlado a iluminação é toda controlada via DMX.
Então, todo o sistema da Disguise controla o set inteiro, desde a parte de iluminação, a parte de câmera, movimento, e etc. e tal. E faz, de novo, eu vou pular essa parte, que é realidade aumentada, mas é uma coisa bem bacana. Depois, num segundo momento, a gente pode fazer uma live só para falar disso, porque aqui tem bastante linha na pipa para dar. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de alguns estúdios que eu visitei nos Estados Unidos recentemente, durante a NAB. São estúdios bem interessantes e que mostram o tamanho desse negócio lá nos Estados Unidos. Aqui nós estamos engatinhando. Hoje nós somos uma das primeiras empresas no Brasil que tem a Disguise disponível para qualquer produção, recentemente chegada no Brasil. Isso é uma novidade, ou seja, até pouco tempo atrás você não conseguiria usar essa plataforma no Brasil, hoje você consegue. Então, através do meu site, avdesign.video, mostra um pouquinho do que é o hardware, de como é que funciona, etc. É simples, mas é fácil chegar. Video Solutions é onde eu tenho toda a outra parte de LED, projeção, câmera, toda a parte de equipamento e tecnologia para fornecer para a sua produção. E aqui são alguns dos shows que a gente tem feito no Brasil. A gente fez até recentemente do ATIS, ali no Allianz Parque. Foi um equipamento que usou, de novo, é um vídeo que eu não consigo mostrar, mas é um equipamento que usou o Disguise. Esse é o estúdio que eu montei lá na O2. Então, esse é um estúdio que tem aí 3 saídas 4K, e mais a saída do teto, que é onde a gente filmou a maioria dos filmes lá na O2, com esse painel de LED aí, é 25x4, curvo, que a gente chama de volume. É uma câmera no primeiro plano, com um tracker, que mostra um pouquinho de como é que era o meu quintal durante um tempo. Essa é a parte do brain bar, que a gente chama. Esse é o segundo stage que eu falei para vocês do lado direito. Então, enquanto está filmando num stage do lado direito, o outro está montando cenografia. A hora que acaba de filmar nesse, vai para o outro. Ou seja, a gente não perde um minuto esperando montagem de cenografia. Tá? Então, aqui de novo, vou passar. Esse é o stage da Roy, em Los Angeles, onde eu peguei a minha certificação de Virtual Production. É um stage muito parecido com esse que tinha no 2, mas de um tamanho bem menor. Mas você vê que a vibe é a mesma, ou seja, a disposição de computadores, a disposição dos painéis, de teto, é muito parecido. Esse é um stage que eu visitei da View, que é lá em Las Vegas. É um stage bem interessante, que ele é um formato de J, ao contrário dos primeiros stages que eu mostrei para vocês, que é em formato de U, esse é em formato de J, ou seja, ele juntou os dois stages que eu mostrei para vocês em um só. É bem legal. E esse é o maior estúdio de Virtual Production da América do Norte, que é o estúdio da Amazon Studios, que é um belíssimo estúdio, dá para ver, né? O problema de verba não existe lá, né? Principalmente para o Jeff Bezos. Então, é simplesmente monstruoso o estúdio deles lá. Ou seja, eu trabalho, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil eu trabalho com 4 servidores, eles estão trabalhando com 22. Então, é só para vocês terem uma ideia da diferença em termos de servidores. Esse é um Unreal, que está renderizando praticamente 100% com Inner Frustum, que chama, ou seja, na qualidade mais alta no volume inteiro. Nós não fazemos isso, a gente escolhe um pedaço que a câmera está vendo dentro do nosso volume para renderizar só aquilo que a câmera vê. Eles, pela estupidez da quantidade de servidores que eles têm o potencial de renderizar tudo sem estar preocupado onde a câmera está sendo apontada ou não. E é isso, acho que eu consegui falar 15, 20 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, está aí meu e-mail. Em cima, Nelson. 20 em cima, muito bom. E, pô, nossa, que demais, né? Que legal. E eu fico muito feliz de ver isso aqui no Brasil, porque a primeira vez que eu vi isso foi lá no campus da Full Sail, logo depois da pandemia, né? A primeira vez que eu fui para lá depois da pandemia, estava o nosso estúdio virtual. E o Nelson me conhece, trabalhou com a gente aqui quando tinha o escritório da Full Sail físico aqui em São Paulo. O Nelson tinha um estúdio dele lá dentro do escritório, a gente ficou um tempão trabalhando junto. Ele sabe que eu sou mobral para tecnologias. Eu não sou uma pessoa burra, mas demora para entrar. E esse conceito da produção virtual é um negócio incrível, né? É uma coisa muito, 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 muito high-tech. E eu acho que é uma quebra de paradigma de tudo que quando a gente pensa em set, pensa em produção, a gente pensa naquela loucura, né? De toda a galera filmando naquelas cenas de rua e tal, e a produção virtual
ou as viagens, né, os custos de viagem e tal, e a produção virtual muda isso e as pessoas não sabem ainda, o telespectador lá na ponta ainda não tem essa consciência de toda essa tecnologia que existe, e eu fico muito, muito feliz de ver isso aqui no Brasil com essa qualidade e com a tua mão aí, Nelson.